Temos exposto à igreja o livro de Levítico. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 3. Livro de Levítico, capítulo 3. Temos acompanhado as ofertas de holocausto, de manjares. Hoje alcançamos a esfera das ofertas pacíficas. E apesar de ser um livro com a normativa cerimonial do mundo antigo, com as regras e ritos para o povo de Israel de como deveria celebrar as festas e os sacrifícios, a dedicação ao Senhor da Aliança, não se trata, mesmo que um livro culturalmente, historicamente, contextualmente muito distante de nós, não se trata de um livro cuja mensagem esteja distante de nós. É um livro que fala sobre a pureza do culto prestado, sobre a natureza do serviço e do tributo e da homenagem ao Senhor prestados através deste serviço que hoje, no dia do Senhor, nos damos a Ele prestar. É um livro, portanto, de suma importância, alta relevância para a Igreja de Cristo. Este terceiro capítulo se divide igualmente, como os dois primeiros, em 3 etapas. A primeira etapa, que vai do verso 1 ao verso 5, diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Até aqui por enquanto. Vamos orar ainda mais uma vez? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, lida fora a Tua palavra. Fala, pois, ao nosso coração, na instrução e no discernimento do Teu Espírito, habilitando-nos, Pai, não apenas para o conhecimento da Tua verdade, mas em vigor e disposição para a vida na Tua justiça. Sê conosco, Pai, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, você já se lembra do profundo e intenso ensino dos 2 primeiros capítulos? Vocês viram que não há nenhuma passividade do serviço de culto prestado, seja no mundo antigo, no antigo Israel, seja no culto de hoje. Você, meu irmão, como os filhos de Israel neste tempo, não é passivo no culto, mais uma vez. Você não está aqui para assistir ao culto que está sendo celebrado. Você está aqui para prestar culto. Por isso chamamos serviço de culto, como já dissemos. Você vê, meu irmão, que aquele que leva holocausto, desde o primeiro capítulo, que levaria o bezerro, o novilho de 1 ano, sem defeito, aquilo que ele tem de melhor, ele levaria para ser sacrificado. Ele não apenas entrega ao sacerdote e se vai para assistir a cerimônia. Não é assim. Ele lhe põe a mão sobre a cabeça para mostrar a representação. Lembra o holocausto da expiação? Este é meu representante. Aquele que será sacrificado é meu representante. Já sabemos ser isso um tipo, ser isso uma mostra do próprio Cristo, que é o nosso representante, que leva a punição da aliança em nosso lugar, que morre
em nosso lugar. Nenhum cabrito, nenhum novilho, nenhum bezerro de 1 ano sem defeito leva embora o pecado do mundo. Não, mas representa o único e absoluto Cordeiro que o faz, Jesus. Mas essa representação já era demonstrativamente ativa no culto, começando a botar-lhe a mão sobre a cabeça. Então, aquele que trouxe o novilho o vai imolar, sangrar e derramar o seu sangue sobre uma bacia. Lembra-se disso? O sacerdote pegará este sangue e vai aspergir o sangue no altar. Estamos falando lá da oferta do primeiro capítulo do Holocausto, que até agora, no texto lido, não é muito diferente da oferta pacífica que mencionamos. Ainda não. Porque enquanto o sacerdote vai aspergir, lançar o sangue sobre o altar, o adorador, aquele que trouxe o novilho, o vai partir. E estes pedaços é que serão lançados sobre a lenha no sacrifício do altar. Veja, meu irmão, que não é tarefa fácil partir o animal. É intenso. É cansativo. É necessária robustez. É necessária preparação. Não é qualquer um com um punhal que prepara ou imola um animal. É necessário ferramenta, mecanismos para que ele saiba o que está fazendo, para que ele tenha consciência do que está fazendo, para que adequadamente o faça debaixo também da instrução do Senhor. Ou seja, o adorador está efetivamente presente no serviço de adoração. É isso que o texto propõe desde o primeiro capítulo. Agora, no terceiro capítulo, nós encontramos ainda a mesma disposição efetiva. Este vai fazer um sacrifício pacífico. Nós teremos tempo para falar um pouco melhor desta palavra. Guarde ela ainda na consciência. Vamos um passo além no verso, neste primeiro trecho. Este sacrifício pacífico começa muito semelhante ao holocausto. Ele vai levar agora o melhor do seu gado, seja isto macho ou fêmea. Veja que agora não é obrigatória a oferta de um macho. Você se lembra que o macho do holocausto está inclusive ligado a prerrogativas criacionais da aliança com o Senhor, onde um macho é o representante. Aqui nós estamos falando não do sacrifício do holocausto, mas de um outro. Essa é a primeira diferença. Pode ser macho ou pode ser fêmea. Nós vamos entender ainda um pouco melhor sobre isso. Este deve ser, no entanto, também sem defeito. Também se porá a mão sobre este. Não diz que ele precisa ter 1 ano, né? Se porá a mão sobre este, ele representa. Mas veja que, diferente do outro, ele não será inteiramente sacrificado. Apenas o que ele pode oferecer de melhor será disposto ao fogo. Sua gordura, seu redenho, seus rins. É aquilo que ele... A ideia, meu irmão, de queimar, por exemplo, os seus rins, talvez você se lembre de Isaías 11, onde diz o texto que um rei da raiz de Jessé, um rebento será levantado, que nele habita a plenitude do Espírito Santo, e o cinto dos seus rins, aquilo que amarra os seus rins, será a justiça. Os rins representam para o mundo antigo a vontade e o desejo do coração humano. Por exemplo, quando a gente fala, também presente na cultura do Oriente, o ventre, olhar para o próprio ventre costuma ser uma comparação de olhar para a própria vontade, de olhar para os próprios desejos, dentro da cultura cananita, dentro da cultura mesopotâmica, dentro da cultura, inclusive em Israel, o que representa essa vontade são os rins. Ou seja, a vontade do eterno rei, anunciada em Isaías 11, é a justiça. Está atrelado à justiça. O seu desejo está amarrado à justiça. Por isso ele é um rei muito melhor e maior do que qualquer um outro rei que já tenha aparecido entre os filhos dos homens, que estão sujeitos aos seus delírios, aos seus desejos, às suas concupiscências, às tentações da carne. O rei prometido, o Messias, não está sujeito a isso. Queimar os rins do animal, veja que ele te representa, não é isso? É queimar, é entregar em oferta a sua vontade. Entregar em oferta o seu desejo, o seu desígnio. Meu irmão, quando falamos sobre oferta pacífica, o holocausto existe para quê?
Temos inimizade com o Senhor? Não mais, fomos libertos em Cristo, feitos filhos de Deus em Cristo. Mas fora de Cristo, somos inimigos de Deus, é o que diz a palavra. Se você já ouviu por aí, meu irmão, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, procure em sua Bíblia mais uma vez, porque nada disso está lá. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Não há, leia Isaías 1, meu irmão, não há soma entre corrupção e o ajuntamento solene de Deus. Veja que aqueles filhos de Israel estavam prestando o culto corretamente, dentro das normas. Estavam sacrificando dentro das normas. Estavam entregando e celebrando as festas segundo este livro que agora estamos expondo. E Deus diz, já não posso suportar o que estão fazendo. Quando levantam as vozes em oração, eu viro o rosto. Quem sequer requereu que vós pisassem nos meus átrios? Nós podemos dizer, ora, mas foi Deus que quis isso tudo. Mas não daquele jeito. Ele diz que não pode suportar corrupção, pecado, somado ao ajuntamento solene. Corações contritos, compungidos, prestam verdadeiro culto. Corações imbuídos pelo Espírito Santo prestam verdadeiro culto ao Senhor. Não basta seguir a sequência ritual. Como diz também o salmista, coração compungido e contrito, não sacrifícios. É o que requer o Senhor, não o recusará. O Senhor, quando olhamos para a oferta de holocausto, ela é uma oferta de expiação, como disse o texto. Ela é uma oferta onde demonstramos que o sangue que é reclamado pela ira de Deus, lembra da coluna de fogo que descia sobre o propiciatório, sobre o altar, que tipificava a ira de Deus, que vinha consumir o sangue que foi lá aspergido na hora do sacrifício, lembra-se disso? Aquela é a ira de Deus consumindo o sangue do animal, levando juízo sobre o animal no lugar, demonstrativamente, é claro, no lugar dos filhos da aliança, levando juízo sobre o Cristo prometido, no lugar dos filhos da aliança. É uma oferta com um propósito expiatório diante de Deus. A oferta pacífica é uma oferta que não tem um propósito. Veja que não quer dizer que ela não tem um objetivo, uma finalidade. Ela não tem um propósito como a de holocausto. Demonstrar em culto a nossa ciência de que dependemos do Senhor, de que precisamos do Senhor e de que apenas dele vem a expiação. Esta oferta pacífica, ela é uma oferta de gratidão. Ela é uma oferta de plena adoração. Por isso ela é pacífica. Ela não vem em nenhuma consciência substitutiva. Ela não vem para comprar, como nenhuma outra seria, perdão do Senhor, não é assim. Trata-se de graça, favor que não merecemos, portanto não podemos barganhar por ele, adquiri-lo, não é assim que funciona. Mas a oferta pacífica é uma oferta do desprendimento do coração do homem, que vai fazê-la em concessão ao Senhor. Brevemente, irmãos, antes de continuarmos, eu quero lembrar o que significa concessão. Se nós somos obrigados, compelidos a fazermos algo, cumprimos um papel, cumprimos um dever. Se nós não somos obrigados, não somos compelidos, e escolhemos assim o fazer, nós concedemos. Portanto, uma concessão é oferecer aquilo que originalmente não precisaríamos oferecer, por causa da nossa condição diante do Senhor. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, estes que foram feitos filhos de Deus em Cristo, entendem que a base da fé, a base da condição do cristão é uma vida de concessões. Ou seja, para o cristão, a concessão, essa disposição de doação, ela é mandatória. Porque apenas aqueles que entendem o que fez o Senhor por nós podem responder a esta enorme graça com disposição, humildade, submissão e entrega. Porque se você não entendeu, meu irmão, a sua condição de servidão, não poderá servir.
Se você não entendeu a sua condição de insuficiência, como buscará e, portanto, receberá a exclusiva suficiência do Senhor? É necessário para que o filho da aliança cresça em intimidade, em experiência com Deus, que ele entenda que depende de Deus para isso. Que seus braços não possuem força para isso. E por causa disso, de maneira natural, em concessão prontamente disposta, ele renderá louvores pacíficos a Deus. Louvores gratuitos a Deus. Gratuitos, maneira de dizer, né? É claro. Mas em concessão. Por exemplo, meu irmão, um último exemplo antes de seguirmos. É também através desta lei que o Senhor ensina aos filhos de Israel sobre o voto de nazireado. Teremos tempo para falar ainda um pouco mais deste voto bíblico. Um voto é uma concessão, ninguém é obrigado a propor um voto. Mas somos constantemente conduzidos pelo Espírito a oferecermos, como bem dizemos. Mas o que é o voto de nazireado? Você há de se lembrar. Para demonstrar nenhum apreço ou apego pela vaidade, o homem não lhe cortará o cabelo, não passará navalha sobre o cabelo, deixará a barba e o cabelo crescerem. Veja que isso não quer dizer descuido, porque ele faz tranças nos cabelos, arruma a barba, ele não está simplesmente deixando, vamos embora, deixa rolar. Não, mas ele não guarda nenhuma vaidade, nenhuma atenção particular para si. Ele está entregando seu corpo ao Senhor. Está entregando toda sua preocupação consigo e com sua imagem ao Senhor em sacrifício. Além disso, nós sabemos que não há nenhuma proibição no texto bíblico para o uso do vinho. Ora, a Bíblia cita o vinho, inclusive numa parábola do texto de Juízes, que Jotão menciona o vinho que agrada a Deus e aos homens. Mas veja o nazireu, ele não toma do vinho. Além disso, ele não come a uva, ele não bebe o suco da uva, ele não come a casca seca da uva. Sendo que ele poderia, mas por que ele não faz? Porque além de sacrificar o seu corpo e a sua vaidade ao Senhor, a sua imagem ao Senhor, ele sacrifica a doçura, prazeres da vida ao Senhor. Ele oferece em concessão esses prazeres ao Senhor. Para demonstrar dedicação e pureza, ele não toca cadáveres, entre outras expressões. Aprenderemos mais sobre este voto. A intenção de usá-lo como ilustração é que é natural ao Evangelho que este que foi alcançado por Cristo viva na mesma expectativa de sempre oferecer sacrifícios ao Senhor, mesmo naquilo que não somos demandados, mesmo naquilo que não somos afligidos. Estamos prontos a oferecer um culto puro, sujeito, submisso, entregue e absoluto na presença de Deus. Isso é tipificado em um sacrifício pacífico. É como estávamos dizendo a princípio do texto, irmãos. Louvamos ao Senhor a princípio do culto, na verdade. Louvamos ao Senhor ou procuramos o Senhor com muito ímpeto quando estamos passando por apuros, por problemas severos. Choramos na presença de Deus. E de fato, irmãos, devemos chorar com os que choram. Mas quão contagiante é também um alegre sorriso. Quão envolvente é a presença de uma pessoa com o coração aberto, limpo, agradecido. Aqueles que estão tristes sorriem. Tal qual choramos com os que choram, devemos nos alegrar com os que se alegram. É a proposta do mesmo Evangelho. Aqueles que adentram as fileiras da fé, as portas da casa do Senhor, devem fazê-lo com este ímpeto. Deve ser um lugar de alegria, de envolvimento. Pode ver, meu irmão, que quando você recebe uma grande notícia, você sequer pode contê-la, você tem que contar para alguém. Você precisa manifestar esta graça que está no seu coração.
quando você recebe uma grande bênção, especialmente uma que você espera por muito tempo, você está sempre sorrindo. E você recebeu uma notícia maravilhosa. A notícia da graça do Senhor, do perdão imerecido do Cristo. Você vive sob a condição daquele que trouxe esta graça e perdão. Não existe notícia mais maravilhosa, mas o que é mais incrível no Evangelho é que ela nunca foi a única notícia. Sempre, como filhos dessa aliança, temos a perpétua presença de Deus. Muito mais nos ampara o Senhor ao longo de toda a nossa vida. Sempre temos boas notícias. E a Bíblia nos vale em lembrar que mesmo dias de trevas e problemas são, diante do Senhor, como diz Tiago, oportunidades para crescermos, para estreitarmos os nossos laços com o Senhor e com Cristo, para olharmos com outro foco para o plano do Senhor, que é muito superior ao nosso, cujos pensamentos são muito superiores aos nossos. O sacrifício pacífico tipifica também essa disposição em contentamento, em alegria. Estes que levam seus animais sem defeito, seja macho ou seja fêmea, que se representam sobre eles, dão do melhor que os animais podem oferecer, dão da sua gordura. E veja, eu creio que vocês, talvez como eu, quando comem um churrasco, gostem daquela gordura amarelinha. Se ela estiver meio branca, cara, não come não, você vai passar mal. Ela não é boa não, mas aquela bem amarelinha, é uma delícia. Que beleza. E temos alguns churrasqueiros excelentes presentes entre os nossos irmãos. E que maravilha é, né? Poder desfrutar desses momentos. Sacrifícios também ao Senhor é pegar deste melhor do alimento e oferecer a Ele. E é aqui que começa a diferir entre o sacrifício pacífico e aquela oferta queimada, a oferta de holocausto, a oferta da expiação. Porque ele não somente vai oferecer apenas uma parte do animal, que pode ser macho ou fêmea, ele não só também tomará parte nesse serviço de adoração, porque ele continua imolando o animal, continua o preparando para o sacrifício que será lançado ao fogo pelos sacerdotes. Veja que há pleno envolvimento, como havia antes. Mas o que também aprenderemos ao longo do texto é que este exercício, queimar apenas esta parte, tem um outro propósito, o propósito da comunhão. O propósito de experimentarmos essa atividade de gratidão e de gratuito louvor ao Senhor em comunhão, juntos, porque depois de sacrificar o melhor do que levaram, eles vão celebrar juntos, comendo do que sobrou. Lembra que da oferta do holocausto, o que sobrava ficava da oferta do holocausto, dos manjares, o que sobrava ficava para o sacerdote, para o consumo da família sacerdotal, dos filhos de Arão? Bom, essa parte fica para o consumo de todos. Para que ali, naquele serviço de culto prestado, desfrutem de uma aconchegante, envolvente comunhão. Esse é o efeito e a presença de um sacrifício de gratidão, de um sacrifício pacífico. Veja, meu irmão, que todas essas esferas, seja o holocausto, seja a oferta de manjares, cada esfera do culto, cada papel e objetivo no serviço de culto é aqui coroado com, ao menos nesta sequência de capítulos, uma última instância. É necessária disposição de gratidão. Veja a sequência do texto. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará o Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura sobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada ao Senhor. É o sumo, o prumo do que é
mais saboroso, inclusive. Não é só melhor das melhores partes, é inclusive aquilo que guarda o melhor sabor. Será ofertado ao Senhor. É um sacrifício, como no voto que mencionamos, no lugar de receber do melhor, entregar o melhor. Fazendo isso, inclusive, uns para com os outros, sacrificamos em gratidão e como este pacífico a Deus. Temos mandamentos, já estudamos entre os irmãos, todas as sequências chamadas de mandamentos recíprocos, aqueles mandamentos que terminam com a expressão uns aos outros. Lembra-se disso? Quando servimos uns aos outros, quando absorvemos o maior dano pelo bem do outro, quando nos ofertamos e nos oferecemos pelo bem do outro, oferecemos sacrifícios pacíficos ao Senhor. Oferecemos sacrifícios de gratidão, oferecemos no ímpeto que nos condiciona dentro do Evangelho o exercício da mesma graça que recebemos para a glória do Senhor. Ah, mas o outro não foi grato pelo que fiz. Meu irmão, você fez a ele por causa da glória de Cristo, por causa daquilo que ele é em você. Ele pode nem saber que você o ajudou. Lembra-te que, para que você mesmo não veja, que o teu braço direito não veja o que o teu esquerdo faz, você não fez para ser reconhecido, você não fez para ser favorecido, você fez para louvar o nome do Senhor. Sacrifício, gratidão, homenagem, tributo. Isso também é pacífico sacrifício a Deus. Isso também se encontra no escopo deste texto. Talvez você também já tenha se alimentado, talvez você goste de uma galinha caipira, talvez, como meus sogros e sua família, chupe o osso até ele ficar transparente. Tira todo o tutano, não sobra nada. Talvez você goste deste tipo de alimento. Eu prefiro uma carne mais bovina, né, mais suína, mas tudo bem. Tem gente que gosta muito do franguinho. Quando fala aqui da cauda até o espinhaço, ele está falando de uma parte gorda, de muita gordura, que era natural comer mais ou menos desta maneira, até a ligação com a coluna, com a espinha. A intenção é que retirará tudo, todo este sumo bom, toda esta gordura saborosa para ofertar, para sacrificar. Tudo aquilo que você espera receber, tudo aquilo que você espera comer, desfrutar, você entregar a Deus. Pensa, você comprou aquela picanha. Está linda na sua mão. Talvez, como fizemos estes dias, você compra aquela fraldinha saborosa para comê-la com banana. Banana é uma piada interna, mas a intenção, queridos, ela estava muito bonita. Uma gordurinha, uma capa de gordura em cima, de fora a fora. Pense você, retirarmos toda esta capa, toda aquela parte superior, tudo que deixava ela linda. Não vamos comer esta melhor parte. Esta melhor parte é para Deus. Ah, mas Deus não faz uso de carne. Essa é uma ação demonstrativa, meu querido. Como todo este sacrifício, uma ação demonstrativa, representativa. Mas pense, oferecer o que você mais quer, oferecer o seu melhor para Deus, isso é adoração. Este é o espírito que deve compor o seu coração hoje, nesta ocasião. É o que já dizia aos filhos do Antigo Testamento, é o que se nos diz ainda hoje. Você está aqui na presença do santo, para ser santo, prestando-lhe o absoluto serviço de culto, entregando tudo o que tem, o melhor do que quer, o melhor do que conhece a Deus. Você não está aqui para realizar seus desejos. Cristo não é nenhum gênio da lâmpada. Você está aqui para satisfazer os desejos de Cristo. Os desejos daquele, como diz Paulo a Timóteo, que o arregimentou. Sendo você um soldado na causa da fé, você está aqui para servi-lo com o seu melhor. Isso é um sacrifício pacífico. O texto continua dizendo, mas se a sua oferta for uma cabra, no verso 12, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o rebenho sobre o fígado como os rins da luzar.
O sacerdote queimará tudo isso no altar. É manjar de oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. E aqui termina este trecho. A intenção do texto, irmãos, é que esta condição pacífica de oferecer o nosso melhor a Deus não é momentânea. Sim, o voto de nazireado era um voto temporário. Há aqueles na Escritura que levaram este voto ao longo de toda a vida. O próprio Paulo continuou celebrando este voto de concessão, mesmo no Novo Testamento, mesmo depois de ter recebido o Cristo, entendido que o Cordeiro derradeiro veio e foi de fato sacrificado. Mesmo quando os sacrifícios que representavam o Cristo não se fazem mais necessários porque ele veio, o voto, o resguardo do sacrifício foi ainda por ele observado. Não estou lhe demandando, porque a Bíblia não o faz, meu irmão, que você não passe navalha sobre o seu cabelo e tome este voto para si. Não é disso que estamos falando. Não exatamente. Mas estamos falando que é natural ao Evangelho a disposição, a intensa disposição de servir a Deus com entrega, com concessões, desfazendo-se de liberdades que lhe forem próprias, em prol de santificar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, de testemunhar do nome de Deus. Talvez você, meu irmão, olhe e veja que no mundo, que está no meio dos seus colegas de trabalho, não cristãos, que falam sobre temas não cristãos, que procuram uma vida não cristã, talvez você pense que estar no meio deles não seja nada demais. Talvez você use a desculpa, apesar de verdadeira, de que o cristão precisa ser luz no meio das trevas. É claro, mas ele precisa ser luz no meio das trevas. E não mais trevas. Talvez, meu irmão, você pense, por quê? Preciso me eximir de certo comportamento? Os irmãos aqui, muitos de vocês, queridos, conhecem um voto que fiz, por exemplo, de não jogar baralho. Ora, que pecado há nas cartas de baralho? Bom, certa vez eu estive em um contexto que entendia que os naipes dos baralhos poderiam representar as disposições das cartas de tarô e liam as sortes, como ciganos que eram, utilizando as cartas do baralho. Ver um cristão com aquilo em mãos era de um escândalo soberbo. Não faria sentido nenhum. Ora, nós usamos isso para as coisas vãs e das trevas. Como pode um cristão usar também? Entendi naquele momento, já desejoso de tornar-me no Senhor ministro das Sagradas Escrituras, apesar de ainda esperar muitos anos por isso. Passaram-se desde então 11 anos. Não foi imediatamente que aconteceu, fui só depois de 11 anos para o seminário, mas não sou obrigado a fazê-lo. Mas o que me é tão precioso a ponto de ser irredutível em oferecê-lo à presença do Senhor para proclamar a santidade de Deus, para fazer o seu nome glorificado e conhecido em testemunho. Como algo, meu irmão, pense só, se você tem algo que é tão inegociável ao ponto de não conseguir sacrificar, meu irmão, isto é idolatria. Há algo que vem no seu coração antes do Senhor. E você o colocou lá. Quantas vezes falamos que se você não centraliza ou valoriza a Cristo sobre todas as coisas, você não valoriza sobre coisa alguma. Não se engane. Muitas vezes, já mencionei, irmão, não há alternativa. Não tem em cima do muro. Lembre-te disso, porque não tem muro. Ou se está com Cristo, ou se está por si mesmo. E creia, meu irmão, por nós mesmos, nada podemos fazer.
A oferta pacífica ao Senhor é uma realidade necessária ao Evangelho. Concedermos aquilo que temos, aquilo que somos, em louvor ao Senhor, para servir ao Senhor, é o que fazemos não apenas porque o Evangelho nos determina, mas porque aquele que é o nosso primogênito, que é o nosso libertador, o Cristo assim o fez. Em sacrifício pacífico, meu irmão, por nossa expiação, o Senhor se fez homem para tomar parte na aliança. O Senhor, homem de dores, aquele que deve ser servido, veio servir e servir até a morte. Por sacrifício pacífico, a majestade concedeu toda formosura, toda soberania e exaltação para ser humilhado. Você não quer ser humilhado, você não quer ser diminuído, se sente rebaixado. Meu irmão, você deve seguir a Cristo em seus sofrimentos. Você deve tomar a sua cruz e ter a honra e o privilégio, como Paulo diz na igreja em Filipos, de não apenas crer nele, mas de sofrer por ele, de padecer por ele. Honra, privilégio. Só que nós procuramos concessões da parte de Deus, em lugar de oferecermos nós concessões a Ele. E o maior exemplo que temos deste oposto é Cristo Jesus. Que sendo Ele o Senhor, tornou-se servo. Que sendo Ele a luz, levou as trevas de nosso pecado sobre si, para tornar o serviço disposto, submisso, pacífico, que hoje aqui a Ele prestamos, possível. Foi esse Deus